Olá, como vai? Chegou a hora de falarmos da Ancestry.com, a empresa que tem o maior banco de dados privado de DNA para genealogia no mundo todo, com mais de 25 milhões de pessoas testadas. Assim como a 23andMe, a Ancestry não aceita upload de arquivos, então a única maneira de você fazer parte dessa imensa comunidade é testar com a empresa. Mas como fazer para testar com a Ancestry se eu moro no Brasil e a empresa não entrega kits aqui? Tem jeito? Tem sim, e não é nenhum jeitinho brasileiro. Ou será que é? Não sei, mas dá para fazer isso sem quebrar nenhuma regra. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como. Vou te mostrar também quais são os dois tipos de teste de DNA da empresa e o que cada um oferece, além de falar das opções de assinatura e o que incluem. E ainda vou te mostrar passo a passo como fazer para comprar o seu kit. Este vídeo pertence à série do canal DNA Dan sobre como escolher e comprar seu teste em cada uma das principais empresas da área. Nós já falamos sobre como fazer isso na Genera, na MyHeritage, na Meu DNA, na FTDNA e na 23andMe. Neste vídeo estamos falando da Ancestry.com e no próximo da série vamos abordar a Nebula Genomics. Se você quiser saber sobre outra empresa além dessas, deixe a sua sugestão aqui nos comentários e eu avalio, ok? O link da playlist para você assistir aos vídeos dessa série está aqui em cima. Ó. Vamos falar da Ancestry.com então? Você que conhece a empresa por causa do site, da árvore genealógica online e dos testes de DNA, saiba que a Ancestry é uma empresa norte-americana e existe desde 1983. Isso mesmo, quase da minha idade. Ela começou como editora de livros e revistas impressas de genealogia. O site foi inaugurado em 1996, oferecendo acesso a registros genealógicos e construção da árvore genealógica. Em 2012, a Ancestry incorporou o banco de dados genético da empresa GeneTree, que comercializava testes de ancestralidade na época, e adicionou esse serviço ao seu portfólio. Por um breve período, clientes da GeneTree tiveram a opção de fazer upload dos seus arquivos no site da Ancestry antes da GeneTree encerrar as operações. Foi o único período em que a Ancestry aceitou uploads. A marca de 1 milhão de pessoas testadas foi conquistada em 2015, mas em 2018 já havia ultrapassado 10 milhões. Um ano depois, já eram 15 milhões e hoje são mais de 25 milhões de pessoas com DNA testado nessa plataforma, como já falamos. É de longe a maior de todas, graças à sua longa tradição na genealogia. O teste de DNA da Ancestry.com é muito bom. O arquivo deles está no mesmo padrão de qualidade das concorrentes e tem o maior número de variantes analisadas dentre esses testes de genotipagem para genealogia. A Ancestry já chegou a comercializar uma versão do teste voltada para a saúde, mas isso durou pouco, já que o foco da empresa é e sempre foi a genealogia. Vamos para o site então? O endereço você já sabe, é www.ancestry.com. Escreve A, N de navio, C de casa, E, S de sapo, T de tatu, R, Y. Ancestry, que é ancestralidade em inglês. Quando você entra no site, essa é a tela que aparece. Preste atenção, ao contrário de concorrentes como a 23andMe e a FTDNA, que dão destaque aos seus testes de DNA, a Ancestry deixa o DNA em segundo plano e dá destaque à genealogia tradicional, especialmente ao seu enorme acervo de documentos. Veja comigo, o menu do site começa com o logotipo, seguido dos termos genealogia e DNA, nessa ordem. Quem clicar em genealogia vai descobrir que a empresa anuncia ter mais de 60 bilhões de registros digitalizados. Um verdadeiro tesouro, muito útil para quem é dos Estados Unidos ou descende dos países europeus que mais enviaram imigrantes para lá. Mas não tão útil para brasileiros. Não é que não tenha registros daqui, tem sim, mas não são tantos. São uma pequena minoria nesse mundaréu de opções que a empresa oferece. Além disso, você encontra a maioria desses registros noutros locais também, como Family Search. Mas dito isso, o acervo da Ancestry não para de crescer. Esse é o foco deles, lembra? Já o nosso foco nesse canal é o DNA. Então, voltemos a ele. Ou melhor, voltemos à página principal do site para continuar nosso reconhecimento. A gente ainda estava falando do menu do site. Ali no cabeçalho à direita, você tem opções de testar gratuitamente a assinatura de genealogia da empresa, que te dá acesso aos documentos que mencionamos e às ferramentas de busca. E também tem opções de fazer login no site, caso já tenha um cadastro,
ou de fazer esse cadastro. E ainda a opção de alterar o idioma para espanhol. Abaixo vem um grande banner incentivando você a experimentar a plataforma para descobrir sua história familiar. Logo abaixo desse banner, como um detalhe, vem um breve aviso sobre o DNA. Se você clicar em Learn More, saber mais, você vai à página dedicada aos kits. Nós vamos chegar lá, mas antes, vamos ver o restante da página principal. Descendo mais um pouquinho, a empresa reforça a oferta de você testar as capacidades dela saber coisas sobre seus antepassados, pedindo para digitar o nome de um avô ou avó. Mais um pouco para baixo, vem uma espiada na árvore genealógica da empresa, que é bacana, e só depois vem o banner mostrando o teste de DNA. Percebeu como está em segundo plano? Mas não se engane, o teste é ótimo e as ferramentas do site são muito úteis também, especialmente por contar com um banco de dados tão grande. Aqui vale um alerta. Embora esse seja o maior banco de dados privado de genealogia genética do mundo, ele não é o que tem mais brasileiros. Esse título fica com a MyHeritage, de quem já falamos nessa série também. De toda forma, como a Ancestry não aceita uploads, mas a MyHeritage sim, quem testar com a Ancestry pode depois colocar o DNA na MyHeritage se quiser e também em outras plataformas como a FTDNA e o GEDmatch. E se você tem ancestrais recentes do Reino Unido, da Alemanha e de outras regiões que enviaram imigrantes para os Estados Unidos, então é bem provável que encontre alguns parentes na Ancestry. Voltando ao site, se você rolar a tela mais para baixo, vai ver ainda mais convites para explorar as ferramentas genealógicas da empresa. Um banner com algum testemunho de cliente satisfeito e, por fim, uma pergunta. Como você quer começar? Mostrando que há diversos caminhos possíveis para descobrir sua história familiar. Os 3 que eles oferecem são, nessa ordem, começar a investigar os registros documentais, explorar as opções que o DNA oferece ou solicitar a ajuda de um profissional de genealogia para expandir sua árvore genealógica. Mais abaixo, vem mais algumas opções de pesquisa e o rodapé da página, onde você pode, por exemplo, escolher acessar o site específico para outra região, como Reino Unido, Canadá e outros. Além desses países que aparecem aqui, a empresa comercializa kits para vários outros. São cerca de 120 no total. Como você já sabe, o Brasil não está nessa lista, pelo menos até a data em que eu gravo esse vídeo. Mas eu vou te mostrar como você pode testar da mesma forma. Ok, então vamos agora avaliar a página do site voltada para os testes de DNA da empresa. Para isso, você pode clicar em DNA no menu do cabeçalho da página ou numa das outras 3 oportunidades que vimos aqui. O destino é o mesmo, essa página que você está vendo. O destaque da página são as 3 opções que eles oferecem, mas repare que o teste é o mesmo, que é esse que aparece na primeira das 3 colunas. As outras 2 opções são a inclusão de assinaturas, com um detalhe em relação ao teste conhecido como traços, que vamos ver em breve. Assim como nas concorrentes, o teste em si é o serviço de análise da amostra de DNA e geração do arquivo de dados brutos, que vai possibilitar todo o restante. Antes de comparar essas opções que aparecem aqui no topo, vamos rolar a página para ver todas as possibilidades. Assim, vai ficar mais fácil de entender e comparar depois. Veja, aqui a empresa explica que por meio do teste de DNA, ela consegue te conectar às regiões do planeta de onde seus ancestrais vieram e também a parentes vivos que estejam na plataforma. Eles estão se referindo, é claro, ao mapa de composição genética e à ferramenta de correspondências de DNA. Vamos clicar nesse botão para dar uma olhada no mapa completo deles. Veja só, é bacana ver esse mapa porque imediatamente você identifica todas as regiões do planeta que têm cobertura na versão atual da ferramenta. É possível ver que ela inclui populações indígenas brasileiras, ainda que misturadas numa região só, mas já é melhor que outras calculadoras que nem isso tem, né? Olha, a da Ancestry inclui outros 4 grupos indígenas na América do Sul e mais outros 6 na América Central e 3 na América do Norte. Também são várias regiões da África, embora algumas ainda estejam sem cobertura, o que é esperado e tende a melhorar com o tempo. Já na Europa e na Ásia tem bastantes regiões. Isso sem contar os grupos genéticos, que são milhares e podem ser específicos a ponto de identificarem ligação com uma cidade. Lembre-se de que, como qualquer outra calculadora de ancestralidade, estamos falando de estimativas feitas com base nas informações disponíveis e não de certeza inabalável. Essas ferramentas estão em constante evolução
e ainda tem muito que melhorar. O que a da Ancestry tem de interessante é o grande número de regiões no globo e a enorme comunidade para servir de base de comparação. Mas isso não significa que ela vai ser a melhor previsão para você. Isso você só vai saber se testar em empresas diferentes e comparar tudo com as suas pesquisas documentais. Vamos seguir então. Voltando à página anterior, dá para espiar um pouco mais dessas ferramentas de composição genética e de encontrar parentes. Aqui, eles falam que tem mais de 2.600 regiões no mapa, incluindo os grupos genéticos, claro, como você pode ver melhor aqui nesse exemplo logo abaixo. Também podemos clicar nesses outros dois botões para entender melhor. O primeiro vai trazer um carrossel com exemplos do mapa, dos grupos genéticos, da ferramenta de linha do tempo histórica que algumas regiões têm, da ligação entre comunidades de imigrantes e da ferramenta de matches de DNA. O outro botão, See All Regions, leva até uma longa página de texto com todas as mais de 2.600 regiões e comunidades que você pode ver se quiser. Logo abaixo, vem um reforço da ferramenta que já vimos de ligação entre comunidades de origem e destino de imigrantes. Em seguida, a empresa apresenta a possibilidade de você identificar correspondências de DNA divididas pelo seu lado materno ou paterno. É bem bacana, especialmente se você também tiver testado seus pais na plataforma e tiver uma árvore bem desenvolvida, mas ela funciona até mesmo sem isso. A má notícia é que essa ferramenta só está disponível para quem escolher assinar o serviço, como nós vamos ver logo mais. Na sequência, vem mais um destaque para a ferramenta de busca de parentes, mostrando que ela dispõe de etiquetas coloridas para você organizar seus matches como preferir. O que é bem bacana, mas não é exclusividade da Ancestry. Logo abaixo, a empresa apresenta os relatórios que eles chamam de traços, que são mais de 75 e trazem curiosidades de bem-estar, aparência, nutrição, aptidão física e características sensoriais. São coisas como cor dos olhos, tipo de cabelo ou pele, tendência a ter sardas, metabolismo de vitaminas, recuperação cardiovascular, intolerância à lactose, consumo de cafeína e outras. Também dá para saber em que regiões do planeta cada traço é mais comum e comparar seus traços com amigos e familiares na plataforma que derem permissão para isso. Esses relatórios de traços não estão incluídos no teste básico, mas você tem duas maneiras de obtê-los. A primeira é comprar a versão do teste que vem com esses relatórios incluídos, que se chama Ancestry Plus Traits. E a segunda é optar por uma das assinaturas. Se você comprar o teste que inclui os traços, eles ficam disponíveis permanentemente. Mas se você comprar a versão básica e ativar a assinatura, os traços só ficam disponíveis enquanto a assinatura estiver ativa. O curioso é que a versão do teste que inclui permanentemente os traços não aparece naquela comparação que a gente viu no topo dessa página e também não aparece como opção de upgrade para quem adiciona uma daquelas opções ao carrinho. Ela fica meio escondida aqui embaixo. As duas maneiras que você tem de acessar essa versão do teste que inclui os traços são clicando nesse botão azul aqui nessa mensagem pop-up que a gente está vendo, chamado Buy Ancestry DNA Plus Traits, ou seja, comprar o teste que inclui os traços, ou então rolar essa página que fala do DNA até o rodapé, como veremos já já. Mas tem um detalhe, se você clicar nesse botão aqui, contraintuitivamente, ele vai adicionar ao carrinho a versão básica do teste, e não a que inclui os traços. Em vez disso, ele te leva a essa página intermediária em que você poderá confirmar se quer pagar $20 extras pela versão que inclui os traços permanentemente. Tudo bem que esse preço ainda não havia sido informado, mas parece que a empresa prefere te vender a versão básica do teste para que os traços sirvam como incentivo extra para manter uma assinatura ativa, né? De toda forma, essa escolha existe e a sua. Retornando à página anterior e rolando mais para baixo, a empresa fala da ótima ferramenta de árvore genealógica deles. Depois, explica que tudo tem base científica e segue em aprimoramento, além de reforçar que toma todas as medidas de segurança para garantir a privacidade dos clientes. Logo abaixo vem um resumão dos passos necessários desde a compra até a obtenção dos resultados, as perguntas mais frequentes e, por fim, agora sim, o comparativo de preços do teste básico com o que inclui os traços. Quem clicar num desses botões já vai direto ao carrinho de compras com o kit escolhido. Mas nós vamos retornar ao comparativo do topo da página para entender direitinho o que cada uma daquelas opções inclui. Como já tínhamos visto, aparecem essas três opções aqui no topo. A primeira é o teste básico sem assinatura, que inclui tudo que a gente viu ali embaixo, exceto os relatórios de traços e, claro,
os recursos que só estão disponíveis para quem assinar o serviço, que são esses que aparecem nas opções aqui ao lado, olha. Na opção do meio, que inclui a assinatura World Explorer, você já tem acesso àquela ferramenta de divisão das correspondências de DNA por ramo materno ou paterno, além de acesso aos relatórios de traços e aos registros documentais da empresa no mundo todo. Lembrando que se o seu interesse aqui for apenas nos relatórios de traços, você talvez prefira pagar o valor extra para mantê-los permanentemente acessíveis na sua conta, especialmente se houver alguma promoção ativa no momento em que você estiver buscando. Veja que na data em que eu estou acessando, essa opção que inclui os 3 primeiros meses de assinatura está saindo por apenas $1 a mais que a versão básica. Mas saiba que essa não é a sua última oportunidade de aproveitar essa oferta. Você também pode optar por adquirir apenas o teste, seja o básico ou o que inclui os traços, e depois vai receber por e-mail a oportunidade de pagar esse $1 extra para experimentar os 3 meses de assinatura. Eu, pessoalmente, acho mais vantajoso aguardar, porque assim você pode deixar para ativar a assinatura no momento em que considerar que será mais proveitosa, dentro do período de validade da oferta, é claro. Assim, você tem tempo de olhar os seus resultados com calma antes de decidir. Sem contar que você também pode experimentar a assinatura gratuitamente por 14 dias, como vimos antes. E a terceira alternativa aqui no site é a que inclui a assinatura completa. Essa opção tem tudo o que a anterior oferece, mas também dá acesso a outros materiais de consulta, como notícias de jornal e fotos antigas, além de registros militares. Essa alternativa também inclui a opção de compartilhar essa assinatura completa com até outras 4 contas de familiares ou amigos. Ok, então com isso finalizamos a comparação das opções. Qual delas faz mais sentido para você? Se o seu objetivo for apenas entrar na grande comunidade de matches de DNA da Ancestry, o que é, na minha opinião, a principal de todas as vantagens aqui disponíveis, então basta o teste básico, que também vai te dar um mapa de composição genética e quase todas as outras ótimas ferramentas da plataforma, com exceção da comparação por ramo familiar e do acesso aos traços e registros documentais. Caso, além disso, você se interesse pelos relatórios de traços, mas não tenha interesse nas assinaturas, pode adquirir a versão do teste que inclui os traços de forma permanente ou optar pela assinatura mais barata na promoção, salvar os traços e cancelar. Agora, se o acesso aos registros documentais exclusivos e a ferramenta de comparação por ramo familiar chamaram sua atenção, vale a pena experimentar a assinatura. E se você achar que o acesso às fontes extras de consulta pode ser útil para suas pesquisas, então vale optar pela assinatura completa. Especialmente se você tem um pequeno grupo interessado nesses recursos também. Assim, quem sabe vocês podem combinar de dividir os custos da assinatura, né? Mas eu diria que a opção mais inteligente é comprar apenas o teste, seja o básico ou o que inclui os traços, conforme sua preferência, e depois aceitar a oferta da assinatura intermediária por $1 para testar os recursos extras e acesso aos registros. Daí vem a segunda escolha, que é entre cancelar ou manter a assinatura. Quem escolher manter poderá, aí sim, optar por continuar na intermediária ou ampliar para a completa, sendo que a empresa oferece promoções para isso ao longo do ano. Dessa forma, você otimiza seu tempo e economiza uma boa grana ao final. Até porque estamos falando em dólares, né? Outra opção que você tem é ativar a assinatura por um determinado período, depois cancelar e deixar para ativar novamente um tempo depois, quando achar que vai ter melhores condições de usufruir. Assim, você também consegue economizar um bocado. E dá para alternar assinaturas em plataformas diferentes para aproveitar o que cada uma tiver de interessante, sem ter que pagar todas simultaneamente. Fica a dica. Pois muito bem, feita a sua escolha, como é então que você pode comprar o seu teste da Ancestry.com e receber no Brasil? Da mesma maneira que você pode fazer para as outras empresas que também não entregam aqui. Se você for passar pelos Estados Unidos ou por outro dos cerca de 120 países onde a empresa entrega os kits, então é fácil. Basta comprar normalmente, mandar entregar no endereço onde você estiver, fazer o teste e devolver a amostra. Normal. Se esse não for o seu caso, talvez seja o caso de algum familiar ou amigo, que poderá tranquilamente trazer o kit até você no Brasil. Daí, você só vai precisar recorrer a Damares Andrade para fazer a devolução do kit mediante o pagamento desse frete de retorno. A Damares é a pessoa que tem parceria com a MyHeritage e a FTDNA para isso, e a empresa dela tem autorização da Anvisa para despachar esse tipo de amostra dentro da lei. Então, é garantido que sua amostra vai chegar direitinho até o laboratório. Nesse caso,
Veja com ela o valor dessa remessa de retorno e confira se tem como compartilhar com outras pessoas para economizar. Se você não tiver nenhum conhecido que possa trazer o kit até você, a Damares provavelmente pode te ajudar com isso também. Ela costuma oferecer essa ajuda à comunidade. Procure o contato dela nas comunidades de genealogia genética no Facebook ou WhatsApp. Eu não passo aqui no vídeo para evitar que ela receba spam. Agora, se você tem a opção de entregar o kit para você ou para um amigo, vem comigo que eu vou te mostrar o processo de compra passo a passo. Vou clicar nessa primeira opção como se eu tivesse escolhido o teste básico. Ela me leva até essa página intermediária, oferecendo que eu acrescente os primeiros 3 meses de assinatura por $1. Eu vou clicar em Proceed to Checkout para pular e seguir direto ao carrinho, mas você pode acrescentar a assinatura, é claro, se preferir. Chegando ao carrinho, confiro se o kit que está aqui é mesmo o que eu escolhi e ajusto a quantidade, caso eu queira mais de um. Digamos que eu queira comprar 3. No momento em que estou acessando, está ativa uma promoção que dá $10 de desconto a cada kit extra adicionado. Então, o primeiro vai sair por $99 e cada um dos outros dois por $89, o que dá um total de $277 nesse caso. Lembrando que você pode aguardar uma promoção para comprar o seu kit, como as que frequentemente aparecem no dia do DNA e na Black Friday, por exemplo. Em seguida, eu tenho a opção de embrulhar os kits para presente. Quem escolhe mais de um kit na mesma compra só pode optar por embrulhar todos ou nenhum. Não dá para embrulhar apenas alguns. O mesmo vale para a opção de processamento prioritário, que supostamente fura a fila das análises. Embrulhar para presente custa $4,99 por kit e furar a fila das análises custa $19,99 por kit. A menos que você tenha muita pressa e não precise se preocupar com a grana, eu não acho que vale a pena, porque a análise deles já costuma ser rápida e o embrulho para presente você pode fazer em casa mesmo, mais bem feito do que o que eles mandam. Em seguida, você tem a opção de clicar para adicionar um cupom de desconto, se tiver. E abaixo, terá que preencher as informações para criar o seu cadastro, que é obrigatório para fazer a compra. Lembre-se que este é o cadastro da pessoa que está comprando os kits, que pode ser ou não a mesma pessoa que vai testar depois. O registro de cada kit será feito depois e pode envolver a criação de novas contas. Quem já tem uma conta pode escolher fazer o login agora, ou poderia ter iniciado a compra dos kits a partir da página logada desde o início. Quem optar por fazer o login primeiro, vai até o menu superior do site, escolhe DNA e depois Buy Another Kit, ou seja, comprar outro kit. Depois é só seguir os mesmos passos que fizemos até aqui. Quando você fizer o login, poderá então cadastrar a forma de pagamento ou selecionar alguma que já tenha cadastrado anteriormente. Mesma coisa para o endereço de entrega, que você vai preencher conforme o combinado que tiver feito com a pessoa que vai receber o kit para você. Em seguida, você escolhe o tipo de frete e também se deseja ativar agora os 14 dias gratuitos da assinatura intermediária, caso essa oferta esteja ativa no momento da sua compra. Lembrando que esta é uma oferta que costuma estar disponível sempre no site e você pode escolher fazer isso depois que os seus resultados ficarem prontos também. Bom, daí você confere todas as informações, clica no botão Place Order para confirmar a sua compra e pronto. Aí é só acompanhar e seguir os combinados. Outra maneira de adquirir kits da Ancestry é por meio de uma loja parceira, como é o caso, por exemplo, da Amazon americana. Os preços praticados pela Amazon costumam ser os mesmos da Ancestry, com a diferença de que pela Amazon você compra os kits sem a assinatura da Ancestry e pode acrescentar depois se quiser, o que eu já acho a melhor opção de toda forma. Além disso, quem ativar a assinatura Amazon Prime, o que frequentemente pode ser feito temporariamente de forma gratuita, tende a não pagar frete e ter uma entrega mais rápida também. Lembrando que tanto para compras na Amazon quanto diretamente no site da Ancestry, você pode usar um cartão de débito em dólar, se tiver, para economizar no câmbio. Diversos bancos digitais no Brasil oferecem essa opção e depois eu vou preparar um vídeo específico sobre isso, ok? E pronto, é assim que você escolhe e compra seu kit da Ancestry.com e recebe no Brasil. O próximo vídeo dessa série será sobre como fazer isso na Nebula Genomics, para adquirir seu sequenciamento completo do DNA. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida e o seu comentário e se inscreva no canal. Lembre-se de ativar o sininho para ligar as notificações e saber quando tem vídeo novo. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.